E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Essa vai ser o nosso último vídeo aula, sequência da taxa de câmbio, né? Implicações, determinantes e outras coisitas relacionadas. Eu tenho recebido muito uma pergunta que é o impacto da taxa de juros sobre o câmbio. Tá? Então a lógica básica aqui do modelo, digamos, do livro-texto de macroeconomia é a seguinte: juros domésticos sobe, né? Os juros do país sobe. Se os juros ou sobe mais do que, por exemplo, os juros internacional, que também está subindo, no caso da conjuntura atual, e isso atrai fluxos de capitais, né? Porque o capital ele está atrás de rentabilidade. Então, se a taxa de juros da rentabilidade aqui subiu, aqui no Brasil, quero dizer, subiu, ou num outro país emergente qualquer, o capital vai para lá. Na hora que o capital, né, mais dólares entrando em busca de uma certa quantidade, tentando comprar reais para poder investir nesse título, a moeda nacional se fortalece, seja o real, seja o peso, etc. Então, essa é uma lógica meio que direta, bastante clara, né, de fluxo de capital e tal. Primeiro, para isso daí valer, tem que valer também o seguinte: os fluxos de capitais eles precisam poder fluir naturalmente entre as fronteiras sem nenhum tipo de impedimento, que talvez não seja muito verdade em alguns casos, né? Os países impõem controles em fluxo de capital. Alguns poucos na saída de capital do país, muitos outros algum tipo de entrave, né, na entrada. Porque o país, muitas vezes, não quer que a sua taxa de câmbio se fortaleça, por temer que isso afete as suas exportações. Às vezes ele quer, a inflação está muito alta, eu quero que o câmbio se fortaleça, fique mais, né, a relação, por exemplo, real-dólar se reduza, para poder combater a inflação, porque aí os preços dos bens importados também vão cair. Cair ou, na verdade, na maioria dos casos, né, subir mais devagar. Né? Então isso vai ajudar a aliviar a pressão da inflação. Mas vamos voltar para o que a gente chama de paridade da taxa de juros. Os juros estão em certos patamares, né? Os juros doméstico aqui, mais alto, o juro internacional aqui. Se o juro doméstico sobe, entra mais capital, né? Porque esse diferencial aumentou. A taxa de câmbio se aprecia, o Brasil fica mais caro, digamos assim, e à medida que vai ficando mais caro, esse fluxo deixa de continuar, porque agora, afinal de contas, ficou mais caro comprar a moeda nacional para poder investir, entendeu? Nesse título nacional, e o movimento chega meio que num equilíbrio. O problema com esse argumento é só o seguinte: ele pressupõe que mexidas na taxa de juros estão não correlacionadas, ou não afetam, ou não vêm de mudanças na percepção de risco. Porque não é só o diferencial de juros que conta, que conta, né, na cabeça do investidor para falar: vou botar mais lá porque o juros está mais alto, eu vou botar menos aqui porque o juros está mais baixo. Às vezes o juros está mais alto por alguma coisa meio ruim que está acontecendo naquela economia. Ou às vezes esse juro mais alto vai aumentar o risco fiscal da economia. Pode ser, né? Se o juro ficou mais alto, para o governo repagar a dívida dele também é mais complicado. Então, qual que é o impacto final? A gente não sabe. Ele é dúbio. Na prática, nos dados, no caso do Brasil, por exemplo, que eu já fiz análise estatística um pouco mais cuidadosa sobre isso, para um período lá da economia brasileira, a gente acha que não funciona esse negócio. Sobe o juro, na verdade o câmbio piora. Para o período mais recente, estou falando o último artigo que eu estou trabalhando aí junto com o professor Mauro Rodrigues, do Porquê, ele mostra o contrário. Ele mostra que quando o juro sobe, de fato, a taxa de câmbio aprecia. Ou quando o juro cai, mais do que esperado, a taxa de câmbio, se deprecia. Então vai meio que na direção do livro-texto. Então, assim, não tem uma verdade muito absoluta sobre isso, não. Nos últimos 10, 12 anos, parece que funciona, no caso do Brasil. Esse tipo de relação ele é mais estável para o caso de, quando você está falando entre economias desenvolvidas. Porque aí essas considerações de risco são menos importantes, né? E o diferencial de juros acaba afetando mais, na direção que a gente espera, digamos assim, a taxa de câmbio. Tá bom? Um abraço.